Boa tarde a todos. Chamo-me Paulo Lousado, sou professor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, do Instituto Politécnico de Viseu, e vamos iniciar a formação Beyond sobre a biblioteca online. A Beyond é uma plataforma que agrega conteúdos de diversos editores, portanto a Beyond em si não reúne documentos, não tem os documentos em si, fisicamente, mas é uma plataforma que visa essencialmente permitir que instituições e os seus funcionários, os seus colaboradores e alunos, instituições de ensino superior, possam ter acesso à informação que os editores internacionais divulgam e publicam nos seus sítios e nas suas revistas científicas. Em termos de agenda, iremos fazer uma abordagem, introdução ao sítio web da Beyond, a biblioteca online, portanto, beyond.pt. Depois iremos abordar a interface, uma descrição básica da interface da Beyond. Falar também dos requisitos para acesso aos recursos completos da Beyond, portanto, a configuração de uma VPN. O serviço de pesquisa básica também. Serviço de pesquisa avançada e também como trabalhar e configurar uma conta pessoal do MyEBSCO, que reúne funcionalidades extremamente importantes e interessantes. A Beyond, basicamente, conforme eu já referi, portanto, é uma plataforma que visa difundir conhecimento, difundir informação científica e divulgação científica, agrega os principais editores internacionais sobre divulgação, quer de projetos de investigação científica, trabalhos de investigação científica, nomeadamente publicações em revistas, publicações em livros. Tem, portanto, uma interface bastante simples e amigável para o utilizador, desde logo o menu básico com várias opções da Beyond, que é acessível a todos os utilizadores. Há uma zona de pesquisa, onde escrevem as palavras-chave para uma pesquisa rápida, uma pesquisa básica, por exemplo, Framework and Tourism, por exemplo. E uma caixa onde seleciona o perfil do pesquisador e nesta caixa aqui, portanto, acaba por exibir alguma informação adicional, específica para cada tipo de utilizador. Depois iremos fazer uma abordagem direta à interface para verificarmos o que é que aqui está efetivamente. Em termos de menus, começando pelo menu da Beyond, basicamente nos mostra quem é a organização da Beyond, quem é que está por trás, a sua missão, os objetivos, que requisitos temos que ter para aderir à Beyond, de que forma é que podemos aderir, as instituições que também já são parceiras e as instituições que já integram a Beyond, portanto, que subscreveram o serviço da Beyond, as regras de utilização e alguma forma também, algum mecanismo que existe para contactar a própria Beyond. Também na parte de conteúdos temos acesso a uma série de coleções, periódicos e e-books de divulgação científica. Na parte dos serviços, acesso a conteúdos, o portal de pesquisa e também em termos de mobilidade, há aqui alguma descrição sobre como funciona a Beyond quando os alunos, por exemplo, estão em Erasmus. Há a garantia de acesso mesmo quando os alunos estão de Erasmus, usando as suas credenciais de EduRoam. Em termos de serviços e estatísticas, normalmente dirigidos mais a editores ou livreiros, portanto, que são os responsáveis pela gestão os bibliotecários, que são os responsáveis pela gestão dos conteúdos e da forma como eles são disponibilizados. Também a política de acesso aberto, como é que a IFCT gera o acesso aberto à documentação que está disponível na Beyond. O acesso aberto verde e o acesso aberto dourado são duas vertentes distintas do acesso aberto. Há, inclusivamente, uma em que os próprios autores têm que pagar para que o acesso aberto seja garantido. Há outra forma em que não há acesso aberto, em que nem os próprios autores, portanto, precisam de pagar a subscrição para a publicação do artigo.
e alguns conceitos também associados a isso. Iremos ver depois em pormenor cada um deles. Aqui a Beyond para estudantes, professores, investigadores, médicos, bibliotecários e publishers, portanto são os editores. Também no apoio ao utilizador temos boas práticas, e-learning, existem diversos vídeos também sobre como trabalhar com a Beyond, muito especificamente em determinadas áreas, alguns tutoriais, as respostas rápidas também, as FAQs, portanto, e eventualmente a forma de contactar o seu bibliotecário, que no caso da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego está na dependência do Centro de Documentação e Tecnologia Educativa. Portanto, passando agora para o site da Beyond. Perdão. Basicamente, o que temos aqui, conforme referimos, portanto, os vários menus. Aqui na pesquisa temos efetivamente o que aparece também aqui a Beyond para, e portanto é a mesma coisa, estudantes, aparece informação adicional sobre aquilo qual é o objetivo em termos de divulgação de informação para estudantes das instituições de ensino superior público e privado também em Portugal, desde que subscrevam também o serviço. E, portanto, no início voltamos sempre à página inicial, uma abordagem muito simples. Aqui há algumas notícias que vão acontecendo, alguma informação da Beyond também, que já está agendada, mas que é genérica, portanto. Aquilo que são a política de conteúdos de acesso aberto, alguns testemunhos, entidades aderentes, acesso alternativo a algumas informações e aqui, portanto, a República Portuguesa, a FCT, que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é a entidade que supervisiona a própria Beyond. Se repararmos aqui, é importante olharmos aqui para o endereço IP, e este endereço IP mostra-nos que, neste caso, é um endereço IP pessoal, e, portanto, estarei limitado, não é um endereço IP público, estarei limitado a acesso apenas a consulta de informação muito básica, nas pesquisas básicas e, portanto, sem grande possibilidade de pesquisar e de fazer download de grande parte dos documentos. Portanto, esta é a interface de acesso à Beyond, básica. Em termos de e-learning, referir que realmente devem procurar aqui algumas informações. É necessário ter, isto é uma versão um pouquinho antiquada, por assim dizer, precisará do Flash Player, mas também existe uma versão já alternativa em HTML e, portanto, que poderemos ter acesso e consultar aqui uma série de informações neste painel lateral, que tem aqui vários tutoriais de vídeos, inclusivamente, para acesso à Beyond. Se formos à parte de apoio ao utilizador em vídeos, vamos verificar que temos aqui também muitos vídeos sobre conteúdos, helpdesk, serviço de mobilidade, serviço de preservação e, se formos apenas para um destes, para verificarmos como é que as coisas funcionam, alguns vídeos de como funciona a Biblioteca de Conhecimento Beyond e como a forma que estes conteúdos podem ser acedidos a partir até do exterior, inclusivamente. Por exemplo, este aqui do Serviço de Mobilidade estará acessível também a Beyond para quem está a aceder a partir de, por exemplo, em situações de mobilidade, nomeadamente Erasmus. Voltando agora aqui à minha apresentação. Conforme já tinha referido, uma forma simples de pesquisar é logo aqui nesta interface que temos logo inicial. Podemos escrever algumas palavras-passe, algumas palavras-chave, melhor dizendo, palavras-chave, não como palavra-passe, mas sim como palavra-chave, keywords. Portanto, aqui de referir que utilizar as palavras reservadas and, or, not, permite-nos fazer pesquisas um bocadinho mais elaboradas. Podemos conjugar algumas palavras e, portanto, exigir que, sendo conjugadas com operadores lógicos, tenhamos resultados distintos. E, por exemplo, framework e Covid-19, aparece-nos uma série de artigos
onde já é referida essa palavra framework e também Covid-19. É obrigatório, quando podemos assim, a palavra reservada, obviamente, obriga-se, tem que estar presente nos resultados as duas palavras. Mais uma vez, apenas a informação que também já mostrei e, portanto, vamos ver agora um pouco de forma é que os requisitos que nós temos que ter para acesso à Beyond condicionam também o acesso à própria biblioteca online. Para ter acesso à biblioteca online Beyond de uma forma completa e sem limitações, nós precisamos de estar dentro de uma rede de computadores que seja reconhecida pela própria Beyond como sendo uma rede legítima de uma instituição parceira que subscreveu o serviço. Ou seja, teremos que estar ou dentro da instituição, portanto na rede EduRoam ou rede interna da instituição, sendo que o endereço IP, nesse caso, será reconhecido como endereço IP válido, ou então, em alternativa, teremos que ter uma ligação por VPN. A ligação por VPN, nestes tempos mais complicados que passamos ultimamente, derivado do Covid-19, acaba por ser a forma mais racional que nós temos para trabalhar remotamente, virtualmente dentro da nossa instituição. Portanto, para uma ligação de VPN, é necessário que os serviços tenham disponibilizado essa forma de aceder remotamente aos serviços da instituição e isso acede-se facilmente através da configuração do próprio Windows. Esta interface que tenho aqui é apenas para o Windows 10, mas nas versões anteriores também não será muito diferente, não é muito diferente, e portanto, com o botão do lado direito em cima do símbolozinho da rede, se estivermos a partir de casa, por exemplo, poderemos configurar uma VPN. Lembro que também podemos configurar uma VPN a partir do telemóvel, sem grande dificuldade, e portanto, através do acesso a dados, também ter acesso à VPN. O processo é muito semelhante. E, portanto, com o botão do lado direito, ir às definições da rede e da internet, abre-se uma interfacezinha tal e qual conforme temos aqui, portanto, nesta parte, onde vamos ao separador da página principal, escolhemos a opção VPN. Na opção VPN, escolhemos a opção adicionar uma ligação VPN. No caso que aqui está exemplificado, eu escolho ESTGL, escrevo o nome da ligação. Temos que escolher também o servidor de VPN. No caso da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, temos vpn.estgl.ipv.pt. O tipo de VPN, normalmente aparece por defeito. Nome do utilizador e palavra-passe deve ser configurado para ser pedido uma primeira vez e depois memorizar, para não ter que estar sempre a ser introduzida o utilizador e a palavra-passe. O utilizador deve ser full qualified, ou seja, o nome do utilizador, @estgl.ipv.pt. A palavra-passe de acesso aos serviços da escola, memorizar as informações e guardar. A partir daí, ficarão com a ligação de VPN e sempre que fizerem ligação VPN, passarão a estar virtualmente dentro da instituição. Portanto, VPN significa precisamente isso, Virtual Private Network, ou seja, permite estarmos a trabalhar numa rede privada, virtual e dentro da instituição. Portanto, após a ligação, nós podemos verificar que na própria Beyond, que já aparece a referência ao IPv, bastante para isso, por exemplo, fazer aquilo que aguardem só aqui um bocadinho, que irei voltar atrás à Beyond, fazendo agora aqui um refrescamento. Podemos verificar que aqui ainda não aparece esse endereço IP. Uma razão óbvia, não fiz ligação ainda à VPN, portanto vou agora sim ligar à VPN. Estou ligado à VPN, agora sim fazer um refrescamento. E se formos verificar, aqui já aparece o endereço IP que pertence ao Instituto Politécnico de Viseu, mais propriamente à Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego. Este endereço IP alterou
em relação ao que tinha aqui. Posso tentar procurar agora aqui uma informação, por exemplo, coleções. E sou, por exemplo, aqui American Search Complete. Procurar. Já aparece aqui Instituto Politécnico de Viseu, portanto significa que já reconheceu automaticamente que estou dentro de uma instituição que está autorizada a aceder aos dados da biblioteca online, através da EBSCO, mas que já reconheceu via Bion que o Instituto Politécnico de Viseu é a entidade pela qual eu estou a aceder neste momento. Voltando atrás. Portanto, isto acaba por resumir aquilo que acabei de mostrar. Portanto, já estamos dentro do Instituto Politécnico de Viseu. Em termos de serviço de pesquisa básica, está acessível a qualquer utilizador, mesmo que não esteja registado através de uma instituição por VPN, portanto, qualquer utilizador da Bion. No entanto, para ter acesso, portanto, aos textos, terá que estar registado ou estar ligado por uma ligação VPN, tal qual como acabei de mostrar, a uma instituição, portanto, que subscreveu o serviço. Esta pesquisa simples está associada a um ou mais termos definidos nas palavras-chave, título ou autor. Portanto, aqui não definimos nada a não ser uma palavra-chave para pesquisar e ele irá procurar todos os documentos que no título, nas keywords ou no autor estará relacionado com a palavra-chave que vamos escrever aqui na parte neste campozinho de texto. Por exemplo, gateway ou radio and, por exemplo, entre parênteses, and LoRaWAN, not internet. Isto, se procurarmos, por exemplo, por estas palavras, da forma como aqui está, e depois se retirarmos os parênteses, podemos ver a diferença que iremos ter em termos de devolução de dados, que é naturalmente diferente. Quando fazemos uma pesquisa, somos direcionados para uma nova página, que, conforme podemos verificar, está diretamente ligada ao novo motor de busca da EBSCO, portanto, EBSCO e ao sistema EDS, que é o EBSCO Discovery Service. São apresentados os resultados de acordo com as palavras-chave da pesquisa que colocamos, ordenado por relevância. No entanto, podemos escolher aqui depois a ordenação por ordem crescente ou decrescente, conforme quisermos também depois na pesquisa. A relevância é definida pela EBSCO e tem como parâmetros a temática, currículo dos autores, número de citações, número de downloads, etc. Portanto, uma série de parâmetros que a própria EBSCO define como sendo a definição mais ou menos relevante em relação a outros, de uma publicação. Mais uma vez, voltando agora aqui ao browser, para procurarmos algumas informações de acordo com aquilo que tínhamos procurado. Por exemplo, escolher radio and ora, por exemplo, internet not web. Vou copiar esta informação e vamos procurar. Bem, a pesquisa devolveu-me 2.822.101 artigos. Portanto, referências que estão aqui, com os quais eu posso agora, porque já estou com acesso por VPN, poderia ter acesso a texto integral, exportar para o EndNote, portanto, a referência, entre outros. Repare-se, temos também aqui alguns filtros que podemos ir aplicando. Mas repare-se que o que se pretendia aqui pesquisar realmente em termos de diferença é verificar que, usando
Este, entre parênteses, radio and LoRa, or internet, not web, significa que tem que ter rádio e LoRa simultaneamente, ou então ter internet, mas não pode ter web. Portanto, em qualquer um dos campos que o sistema tem. Portanto, neste caso está a palavra-chave, pode ser o título, pode ser o autor. Portanto, repare-se, 2.822.000. Se retirarmos os parênteses, vamos ver que o resultado será diferente. Não é muito diferente, mas há diferenças, naturalmente. 2.822.000, há aqui 1.000 e tal artigos a menos. Portanto, significa que houve alguma filtragem. Claro que dependendo das palavras que colocarmos aqui e dos operadores lógicos, o resultado será mais ou menos significativo, naturalmente. Vamos voltar à apresentação. E, portanto, mais uma vez, se aqui o exemplo que utilizei do Gateway or Radio and LoRaWAN not Internet, este exemplo tem resultados significativamente diferente. Por exemplo, este com os parênteses e este sem parênteses dá uma diferença considerável, portanto, de cerca de 122 artigos que temos aqui nesta pesquisa. Passamos para, se retirarmos os parênteses, passamos para 523.679. Portanto, aquele exemplo que dei diretamente no browser não tem tanta diferença, mas dependendo naturalmente das palavras que estamos a utilizar, as keywords, o resultado é mais ou menos distinto. Mas, obviamente, podemos conjugar aqui com outros operadores AND, outros NOT, entre outros OR, portanto, há uma série de operadores, de combinações de palavras-chave e de operadores que podemos fazer de forma a refinar mais o resultado que pretendemos. Por exemplo, se utilizarmos também o símbolo asterisco, o asterisco significa que são devolvidos todos os artigos ou referências que existam em relação ao texto que está escrito, independentemente do que vier a seguir. Portanto, o asterisco significa qualquer coisa. Portanto, tudo. São devolvidos todos os registros que contenham, neste caso, por exemplo, com market asterisco, todos que contenham market, ou seja, marketing, marketplace, entre outros. Portanto, tudo que tenha market no início e depois, a partir de market, tenha qualquer coisa, serão todos devolvidos. Inclusive o market, obviamente. E, portanto, se repararmos que usando market asterisco, temos aqui um resultado de 15.948.882. Isto é a data em que eu elaborei esta transparência. Hoje, provavelmente, serão mais. Portanto, são milhares de artigos que estão a ser publicados diariamente e, portanto, hoje o resultado não será necessariamente este. Podemos também, portanto, conforme eu tinha referido já e já mostrei no exemplo, podemos alterar aqui se queremos pesquisar no título, se queremos pesquisar no autor ou na palavra-chave. Quando se coloca diretamente na Beyond, não há filtro de nenhum dos campos, portanto pode aparecer em qualquer um dos lados, em qualquer um dos campos, portanto, seja na palavra-chave, no título, no autor, diretamente. Quando se acede ao documento, que é de acesso aberto, a Beyond permite também que sejam utilizados alguns dos serviços, tal como indicado nesta caixa lateral, do lado direito, nomeadamente a possibilidade de gravar o documento no Google Drive, se tiverem uma conta de Google Drive aberta, sendo solicitado, portanto, o acesso a uma conta de Gmail. Os artigos que estão protegidos e as opções de, portanto, ouvir e traduzir estão bloqueadas,
sendo, portanto, necessário estar ligado ou por VPN ou ligado à rede de uma instituição que subscreveu o serviço. Se por acaso eu agora vou desligar, se desligar a VPN, vou desligar a VPN. Se agora tentar aceder ao serviço da Beyond, portanto vou fazer um refrescamento. Neste momento já volta a aparecer aqui um endereço IP que não tem nada a ver com o endereço IP institucional, portanto é o endereço IP IPv6, ainda para mais, portanto tem que ser IPv4. E se procurar aqui por alguma informação adicional, aparece aqui algumas informações. Por exemplo, vou aceder aqui a este documento que me diz que tem texto integral em PDF. Eu vou aceder a este documento. Imediatamente me aparece esta informação. Portanto, esta funcionalidade apenas está disponível para quem tem acesso completo e, portanto, os convidados não têm acesso a esta funcionalidade. Alguns outros ainda poderão ter acesso. Vou colocar aqui o marketing. Market, tal e qual conforme tinha ali, portanto, pesquisar. Reparem que, olá, está como anónimo, registro para acesso, logo aqui em cima, essa informação é relevante, aparecer aquela informação. Reparem já aparece um número significativamente diferente, 15.977, quando o número que tenho aqui na referência anterior, 15.948. 977 mil pontos. Já há uns milhares de artigos a mais, numa diferença de 5 dias. Portanto, neste artigo, não me refere aqui que tenha acesso à documentação completa, mas posso tentar aceder a ele na mesma. E aqui aparece efetivamente essa referência, a documentação, o gravar em Google Drive, mas mais uma vez ouvir, traduzir. Se clicar aqui nesta opção, vai-me aparecer novamente que eu não tenho acesso a essa informação porque tenho que estar dentro de uma instituição ou ligação por VPN para ter acesso a essa informação. De qualquer forma, temos acesso apenas ao resumo básico, mas dá apenas para, não estando ligado a nenhuma instituição, poder ir organizando alguma pesquisa de uma forma ainda bastante simplificada, portanto simples, sem grande acesso à documentação. De qualquer forma, se gravarmos no Google Drive, o que ele vai fazer é gravar esta referência num ficheiro do web, contendo todas as informações que estão aqui visíveis. Portanto, é como se fosse um print desta página, portanto, e aparece depois no Google Drive como sendo o resultado dessa pesquisa. Portanto, voltando novamente à Beyond e agora fazendo novamente a ligação por VPN para passarmos a ter acesso às informações. Portanto, já me encontro novamente ligado. Vou fazer novamente o refrescamento. E podemos ir verificar que já me encontro, exatamente, o endereço IP já é novamente o endereço IP da instituição na qual estou ligado. Voltando à apresentação. Quando se acede ao documento que é de acesso aberto, a Beyond permite que sejam utilizados alguns recursos, como já tínhamos visto. Perdão. Em termos de serviço de pesquisa avançada, o serviço de pesquisa avançada permite-nos ter acesso a mais alguns recursos e filtros e parametrizações
que não tem pesquisa básica. Esta, portanto, permite-nos ir muito além daquilo que é a pesquisa básica, definindo critérios, escolhendo base de dados, temas, assuntos, entre outras opções que iremos ver a seguir. Na página principal da Bion, fazendo clique no botão de pesquisa, temos acesso ao ecrã seguinte, já no serviço EDS, portanto, da EBSCO Discovery Service. De seguida, escolhe depois a opção avançada, dando-nos acesso a um conjunto de opções que permite filtrar os dados de acordo com uma série de critérios que vamos escolher, portanto, aqui nesta situação. Quando se abre a pesquisa avançada, temos uma série de campos que podemos ir adicionando, portanto, nós temos aqui a opção de ir adicionando mais campos. E, portanto, aqui, digamos que esta pesquisa avançada exige, de certa forma, que o pesquisador ou o investigador já tenha ideia clara do que é que quer procurar. Que documentação é que procura? A área científica, se é um artigo com revisão, se é um artigo de revista ou de e-book ou de um artigo publicado numa revista ou de uma conferência, pelo que para uma fase inicial de um trabalho de investigação e pesquisa básica, portanto, é a melhor solução, onde se está no início. A versão de pesquisa avançada apresenta por defeito 3 campos, de pesquisa com a operadora AND de conjugação e para qualquer campo, portanto. No entanto, podemos utilizar em cada campo os operadores lógicos, como na pesquisa básica, portanto. Contudo, podemos também escolher nas caixas à esquerda o tipo de operador, o AND, o OR ou NOT, conforme já tinha referido anteriormente. Também de referir que podemos adicionar mais caixas de pesquisa, conforme aqui temos, neste ponto 3, e, portanto, selecionar o campo que interessa, filtrando assim o resultado. Repare-se que temos uma série de disciplinas ou áreas científicas, aqui identificado como disciplinas, na realidade são áreas científicas, portanto, ou disciplinas científicas, desde a agricultura, a medicina, a economia, a biologia, informática, marketing, matemática, todas as áreas estão aqui cobertas pela Bion, são aqui apresentadas. A pesquisa avançada permite-nos, portanto, ir muito além daquilo que é a pesquisa básica, portanto, podendo, nestas secções que estão aqui identificadas, aplicar filtros que limitarão, portanto, consideravelmente o número de artigos que serão devolvidos, desde a limitação das áreas disciplinares, portanto, as tais disciplinas, a forma como a pesquisa é aplicada, exigindo que os resultados tenham, por exemplo, acesso a texto integral com revisão por pares ou não, especificar a data de publicação, os diversos tipos de mídia que procuramos, imagens, mapas, gráficos, entre outros. Portanto, tem uma versatilidade totalmente diferente daquilo que é a pesquisa básica. Mais uma vez, relembro que é fundamental que para trabalhar com a pesquisa avançada estejamos ou em VPN, portanto, rede privada virtual, ou dentro das instalações, ou de uma rede EduRoam, que não tem que ter fisicamente dentro da instituição, obviamente, mas desde que estejamos ligados a uma rede institucional, uma rede tipo EduRoam, portanto, permitirá ter acesso a estas informações. Em termos de algum detalhe naquilo que é disponibilizado na pesquisa avançada, aqui também utilizando neste tipo de pesquisa o filtro inicial que nós usamos, por exemplo, em marketing, para procurar o market depois com o asterisco, onde, portanto, o símbolo asterisco significa qualquer texto após o marketing, portanto, que ali está, a seguir àquele texto que nós escrevemos. Não esquecer que a consulta básica devolveu mais de 15 milhões de registros, aquela pesquisa que foi feita à data da preparação deste documento, devolveu-me 15.948.832 registros, e se eu agora aplicar, por exemplo, se quero apenas ciências sociais e humanísticas, se quiser, por exemplo, também apenas economia, só essas duas áreas, quiser texto integral e que tem que ser revisto por pares, portanto, um artigo de revisão por pares, agora, com estes filtros que estão aqui aplicados,
o resultado é apenas de, mesmo assim, 1.173.547 artigos, obviamente. Ainda são bastantes artigos, mas o que é certo é que isto representa uma redução de cerca de 92,7% de artigos em relação àquilo que era a pesquisa inicial de market asterisco, sem qualquer tipo de restrições a nível de se era texto integral ou não, se era analisado por pares ou não, se era de qualquer área científica. Portanto, o resultado, obviamente, foi bastante diferente. É claro que poderemos estar a descartar aqui algum artigo que possa interessar. Se calhar aí teremos que fazer um refinamento maior, com alguma palavra-chave mais específica, conjugar com and, or not alguma restrição adicional, que pode, obviamente, ter um resultado significativo, diferente. Okay? Ainda antes de entrarmos agora na parte da MyEBSCO, ir aqui mostrar-vos, portanto, também no browser, como é que nós procuramos aqui entrar na pesquisa avançada. Portanto, estamos na área da Beyond e, portanto, no serviço de pesquisa, não esquecer que convém estar ligado na VPN e, portanto, no serviço de pesquisa tenho aqui, portanto, pesquisa avançada. Repare-se, aquilo que aparece aqui nas transparências que acabei de mostrar, aparece precisamente aqui, com as áreas e disciplinas científicas todas devidamente organizadas segundo áreas, portanto, fundamentais. Por exemplo, aquilo que eu tinha procurado por market tinha apenas ciências sociais e humanísticas e tinha economia. E, portanto, se eu colocar aqui market, asterisco, hoje provavelmente será diferente, já o resultado, e, portanto, eu posso procurar. Atenção, que não fiz a filtragem, portanto, mais nenhuma, apenas apliquei ciências sociais. Tenho 3.423.000, mas se eu agora disser que quero apenas texto integral, portanto, em vez de ter todos os resultados, eu posso ir alterar essa minha pesquisa e, portanto, na pesquisa avançada, eu ir novamente aqui restringir aquilo que estava a fazer, portanto, ciências sociais e humanísticas, economia, e agora aqui em baixo, e dizer que quero apenas texto integral, e quero, vamos ver, analisado por pares, exatamente. E, portanto, pesquisar, e vamos ver qual é o resultado que se obtém. Repare, tenho aqui 1.542.965 e no resultado que tinha mostrado anteriormente, repare, 1.542.000 e no resultado que tinha anteriormente eu tinha uma diferença de 5 dias, 1.173.000. Portanto, é considerável o número de artigos é impressionante o número de artigos que foram adicionados às bases de dados desde há 5 dias para cá que preparei estas transparências para o dia de hoje, que nos devolveu qualquer coisa como 1.542.965, sendo que a palavra de filtragem é a mesma, market asterisco, e as restrições são precisamente as mesmas. Portanto, o filtro foi precisamente o mesmo. Se repararmos, aqui, mesmo estando ligado por VPN, eu estou com uma ligação anónima, portanto, não estou perante o sistema identificado com um username ou password que me permita ter uma área pessoal onde eu possa trabalhar e guardar a informação que vou pesquisando. Tirando o facto de poder guardar algumas referências no Google Drive. E, efetivamente,
nós podemos efetivamente guardar toda essa atividade que desenvolvemos numa área pessoal e quando a sessão terminar, todos os dados ficarão guardados se nós assim o entendermos. Se não fizermos isso, quando a sessão expirar, todos os dados que nós tivermos procurado desaparecem. Se repararmos, temos aqui o histórico de pesquisa. Como neste histórico de pesquisa que eu tinha feito até à data da criação destas transparências, eu tinha aqui o filtro que tinha feito para market, portanto, e o que é certo é que, como eu estava como anónimo, a partir do momento que eu fechar o browser, toda essa informação desaparece. Para que isso não aconteça, eu posso e devo criar uma área pessoal, fazendo um registro no MyEBSCO, que vamos falar, portanto, agora a seguir, e aí todo o histórico que eu quiser guardar diretamente nas pastas pessoais ficarão agrupadas como se fosse a minha área pessoal de trabalho e, portanto, posso lá regressar daqui por um dia, 2, 15 dias, um mês, que esses dados estarão lá guardados como sendo o meu histórico de pesquisa. Portanto, estará armazenado, o que é extremamente importante quando se trabalha com pesquisas que podem demorar algum tempo, a investigação que pode demorar algum tempo e precisamos de ir agrupando os artigos que efetivamente nos interessam. Para uma pesquisa futura, portanto, sem ter que andar necessariamente a descarregar PDFs ou andar constantemente a guardar os links dos artigos que fomos procurando. Para isso, se repararmos sem acesso a ligação VPN ou se não tivermos uma instituição reconhecida, a FCT aparece-nos, vai-nos para um link em que exige que nós nos autentiquemos com, por exemplo, ou já temos uma conta, ou então temos que nos autenticar por cartão de cidadão. Efetivamente não testei a entrar por aqui, portanto também não penso que aqui será uma ligação exclusiva para alguém que já tem uma conta da FCT e, portanto, não é isso que importa neste caso. Importa sim trabalhar com o EBSCO Host para instituições que já têm acesso reconhecido com VPN, como é o nosso caso, ou por VPN ou então uma entidade já parceira que subscreveu o serviço da Bion. E nesse caso, nós podemos entrar com uma ligação do Google. Se quisermos entrar com a ligação do Google, muito bem. Se quisermos criar uma nova conta, podemos criar uma nova conta aqui, portanto, e fazemos uma nova conta baseada no endereço de e-mail, até pode ser endereço de e-mail institucional, e, portanto, com meia dúzia de campos que é preciso preencher, com uma palavra-passe, é enviado depois para o e-mail da pessoa, para a caixa de correio, um link com a validação do utilizador, do username e a password, para poder aceder diretamente sem ser necessário trabalhar diretamente com a conta do Google. Perdão. Quando se faz a ligação via Google, foi o caso em que eu utilizei, portanto usei uma conta Gmail, a EBSCO pede sempre essa confirmação de que autorizamos que os dados sejam utilizados e recolhidos para processamento local da EBSCO, portanto, essa retenção e uso dos dados pessoais tem que ser autorizada por nós. Portanto, aqui será selecionar a opção sim, autoriza a recolha destes dados pessoais e depois continuar. Depois na conta pessoal, obviamente, teremos acesso a um conjunto de pastas, que são as pastas que ficarão organizadas, digamos, de acordo com aquilo que vamos adicionando, artigos, imagens, vídeos, empresas, páginas, e-books, entre outras coisas. E, portanto, depois de termos efetuado o login, podemos guardar as pesquisas que temos também de acesso ao texto integral quando disponível. Portanto, podemos chegar aqui e, fazendo clique em cima do texto integral, aí sim já teremos acesso a ele diretamente, sem qualquer tipo de problema. Temos também, em alguns artigos, acesso a texto integral em HTML, sendo que nem todos terão esse formato disponível. Em termos de personalização, há aqui algumas coisas que também podem ser modificadas. Portanto, aqui, por exemplo, nas opções da página,
como é que nós queremos personalizar a partir do momento que estamos numa conta já personalizada, uma conta pessoal, nós podemos alterar a forma como os itens são apresentados, como a página reage também em termos de organização, e podemos dizer se queremos, por exemplo, que os resultados tenha apenas o título, se é o padrão, que é o título e resumo e de palavra-chave, normalmente, se é abreviado, se é mais detalhado, menos detalhado, se é ativos que estão desativados, resultados por pesquisa, normalmente de 5, o mínimo, o máximo 50, depois temos paginação, página 1, 2, 3, por aí fora, portanto, lá está que se os artigos se a lista que é devolvida de artigos for muito grande, convém aplicar alguns filtros para reduzir o número de resultados. Caso contrário, teremos que andar à procura de um volume enorme de dados, portanto, com muitas páginas. Esta opção permite, portanto, configurar a forma como os metadados são apresentados, podendo optar-se por uma apresentação mais resumida ou mais completa. Também podemos definir quantos artigos pretendemos que sejam apresentados, conforme acabei de referir. Também temos nas preferências, aqui no cantinho superior direito temos lá as preferências, e aqui também podemos modificar mais alguns parâmetros, qual é o idioma, qual é o formato para a lista de resultados também que queremos, há aqui mais uma série de parâmetros que poderemos ir definindo. O endereço de e-mail também, que se nós quisermos configurar o endereço de e-mail para ser enviado um alerta, que nós vamos ver a seguir, portanto há aqui algumas opções que podemos ir parametrizando de forma a estar de acordo com as nossas preferências. Nestas duas interfaces podemos explorar as opções de imprimir referências, se nós quisermos imprimir diretamente, bem como enviar por e-mail para vários destinatários, portanto, referências selecionadas. Podemos colocar aqui o e-mail de enviar e-mail a, portanto, nesta parte aqui podemos, onde está enviar e-mail a, colocarmos aqui os endereços de e-mail para os quais queremos enviar as referências que tínhamos selecionado. Aqui o formato também poderemos querer enviar. Nesta conta pessoal da MyEBSCO também temos aqui interfaces de guardar referências, bem como exportar diversas referências em simultâneo. Portanto, isto permite enviar bastantes referências em simultâneo, as que tiverem sido selecionadas, permite enviar essas referências de artigos para um formato que normalmente é aberto, portanto, o formato do RIS, que é compatível com o Mendeley, o WebNote, entre outros, portanto, que permite, o WebNote, que permite depois ser aberto diretamente e importado para o Mendeley, que é o software de gestor de referências bibliográficas. Também temos nas propriedades do documento, temos opções relativas à publicação, onde os ícones que nós temos aqui, portanto, deste lado, aparece-nos aqui esta janelinha com algumas informações adicionais, por exemplo, uma publicação numa conferência, são metadados complementares, podemos ter acesso, adicionar à pasta da respectiva, podemos fazer ter acesso a um registro detalhado deste documento e ter acesso ao texto integral, sempre que é necessário e que entendemos que é relevante para nós. No partilhar também há aqui mais algumas opções e há aqui uma opção extremamente interessante e extremamente importante, que já falei nela, embora não tenha explicado como é que ela funciona, que é o alerta de e-mail. E o alerta de e-mail está aqui disponível também no criar um alerta, no partilhar, criar um alerta, temos aqui a opção de, na pesquisa avançada, também aparece na pesquisa avançada junto ao botãozinho de pesquisar. Aparece lá, criar alerta. E o criar alerta é extremamente útil quando nós temos um artigo de referência sobre um determinado tema, por exemplo, e queremos que periodicamente, sempre que houver alguma coisa adicionada em relação àquele assunto, possamos ser alertados através de um e-mail sobre aquele assunto. Portanto, na opção criar alerta temos a possibilidade de definir o período, se ele é diário, se é semanal, quinzenal ou mensal, entre outros parâmetros, para que seja enviado um alerta sobre os assuntos pesquisados, mantendo-nos, portanto, assim atualizados em relação às publicações mais recentes numa determinada área. Neste caso, deverá ser preenchido o endereço de e-mail do destino, no campo assinalado, e, portanto, aqui neste campo, neste enviar e-mail a,
periodicamente vão sendo enviados dados. Sempre que mais algum artigo for adicionado, nós recebemos logo imediatamente um alerta de que sobre aquele assunto há mais um artigo a ter em conta e, portanto, se nós quisermos ir pesquisá-lo, podemos imediatamente ter acesso a ele. Mais alguns parâmetros que aparecem depois ali do lado esquerdo, no painel lateral, desde o editor, se queremos filtrar, por exemplo, para um editor, se é o i3GES, se é o MDPI, ou se queremos apenas da Elsevier, se queremos artigos apenas publicados em inglês ou artigos, por exemplo, publicados apenas em português ou espanhol, se queremos que venham dos Estados Unidos ou de outra área qualquer geográfica, se queremos apenas da Scopus, do i3GES Explorer ou de outro fornecedor de conteúdo específico, ou se queremos de todos, se queremos restringir, por exemplo, a anos de publicação. Isto é extremamente útil, por exemplo, em determinadas áreas. Há áreas em que a publicação com mais do que 2 anos é considerada obsoleta e, portanto, podemos filtrar aqui para ir buscar publicações, por exemplo, que sejam dos últimos 2 anos apenas. Podemos restringir essa pesquisa. Tipos de fontes, se queremos de revistas, se queremos também de materiais de conferência, se queremos apenas de revistas sem qualquer tipo de indexação ou com indexação, etc. Ou relatórios também. Os assuntos que foram sendo pesquisados, aparecem aqui também quantos é que estão por cada um dos assuntos que foram pesquisados e as publicações são, efetivamente, as revistas onde aparecem os artigos de acordo com os critérios que nós fomos definindo. Neste caso, apareceram aqui na página da revista Sensors a maior parte deles, também no Computer Protocols também alguns, etc. por aí fora. Portanto, há aqui uma série de parâmetros que nós podemos parametrizar, configurar para que o resultado seja filtrado e esteja mais próximo daquilo que é a nossa pesquisa efetivamente. Isto depois de procurarmos um determinado artigo. E se voltarmos a este mesmo artigo que tínhamos andado a analisar há algum tempo, já na versão mais básica sobre marketing, agora com conta criada e com uma ligação VPN, rede ou institucional que esteja devidamente validada, portanto podemos verificar que as ferramentas estão todas acessíveis e para além disso é possível traduzir os dados da página para outra língua, inclusivamente português. Basta chegar aqui onde diz escolher o idioma, escolher português e depois traduzir para português, por exemplo. Vamos ver isso já a seguir. E, portanto, agora também já está disponível a opção de ouvir o texto do artigo, podendo inclusivamente ser descarregado em formato MP3, por exemplo, para fazer uma corridinha ou fazer um passeio e ir a ouvir a tradução de um artigo ou ouvir um artigo em áudio para ir, digamos, memorizando alguns dos temas e assuntos que vão sendo abordados naquele ou naqueles artigos. Isto voltando agora aqui à página. Perdão. Voltando aqui à página, portanto estávamos aqui no pesquisar, por exemplo, este artigo, que é onde que aparece aqui, logo no início. Aparecem-nos algumas informações, portanto, texto integral, texto em PDF. Se for para o texto em PDF, neste momento já está disponível e significa, portanto, que tenho acesso a ele diretamente. Portanto, tenho acesso ao texto integral deste documento. Posso descarregar, portanto, transferir o documento. Não seria possível sem estar ligado ou por VPN ou ligado à rede institucional, portanto, por EduROM, por exemplo. Mantém-se aqui a opção de poder guardar no Google Drive, entre outros. Porque não esquecer que eu ainda não fiz login no MyEBSCO, portanto, embora eu já esteja na minha rede institucional, portanto, não aparece aqui a dizer que eu estou anónimo, eu já estou na rede institucional, mas ainda não iniciei sessão, portanto, eu vou iniciar a sessão agora e vamos ver se me aparece aqui mais alguma coisa adicional. Portanto, aqui sim, vou iniciar a sessão com o Google, com a minha conta Google, que já foi devidamente autorizada, portanto já não será aqui a primeira vez que estou a fazer
essa pesquisa. Repare que já aparece aqui a minha identificação e, portanto, eu agora posso voltar a aceder aqui a este documento. Portanto, continuo a ter acesso ao documento na íntegra. Posso ter acesso ao registro detalhado deste documento. Google Drive, guardar no Google, imprimir, e-mail, guardar, citar, exportar e, repare-se, tenho aqui ouvir. E no ouvir eu posso escolher aqui qual é a voz que quero ouvir, se é mais americana, se é australiana, se é british, portanto a situação britânica, depende, obviamente, qual é o tom de voz com que eu estou mais familiarizado, mas posso ouvir, portanto, com o British English. E a partir daqui, basta carregar aqui ao volume e, portanto, posso fazer o listen, portanto, para ouvir diretamente aqui o texto. Posso, inclusivamente, depois ouvir a gravação a partir daqui, fazer download e descarregar esse fecheirozinho de MP3. Se voltar atrás, também posso fazer aquela opção que eu disse de traduzir. Portanto, posso chegar aqui e quero traduzir o documento. Repare-se que isto não está muito de acordo com aquilo que eu quero. Não quero estar aqui a perder muito tempo a olhar para tentar perceber o texto em inglês. Claro que isto é uma tradução o mais aproximada possível, mas não significa que esteja perfeitamente traduzida. E, portanto, a tradução em curso demora alguns segundos. Vamos aguardarmos. E aqui temos, portanto, traduzido do inglês para português e tenho aqui o texto traduzido em português. Obviamente, mais uma vez, ressalvo que teremos que estar dentro da VPN ou numa ligação que seja uma ligação institucional devidamente autorizada e validada através de ligação por rede VPN ou por rede pública da instituição, de uma instituição pública, melhor dizendo, através da EduROM, por exemplo. Mais uma vez eu posso chegar aqui e dizer que quero exportar esta referência para o formato do WebEndNote ou para Mendeley. E, portanto, reparem que o ficheiro que foi descarregado é um ficheiro com a extensão RIS. Este formato, o formato aberto, o formato universal, é um formato de texto que tem todos os metadados, todos os marcadores que depois podem ser diretamente importados para o software de gestão de referências, o Mendeley, por exemplo. Voltando aqui à pesquisa avançada, apenas para vermos aqui a parte das pastas, inclusivamente. Repare-se, tenho aqui artigos. Estes artigos que eu selecionei já numa versão anterior, portanto estão aqui todos devidamente listados, que eu a qualquer momento posso voltar aqui a esta, posso fechar a sessão, posso fechar o computador, desligar completamente, amanhã ou depois, ou em qualquer parte do mundo, preciso de aceder à Bion, desde que tenha acesso à Bion e à minha conta, eu tenho imediatamente aqui toda a informação que recolhi. Posso estar em mobilidade, por exemplo, em Erasmus, e terei acesso na mesma aos meus dados que guardei na Bion para continuar a fazer as minhas investigações. Imagine-se que vou procurar aqui um novo artigo, uma nova pesquisa. Uma pesquisa avançada, quero fazer uma pesquisa avançada e vou procurar por IoT e quero apenas no título. A pesquisa levou-me 66.432 artigos. São demasiados e, portanto, eu vou filtrar. E vou filtrar de que forma? Vou novamente, ou posso ir novamente à pesquisa avançada, ou então vou aqui à parte lateral e dizer que quero apenas artigos cuja data de publicação
seja dos últimos 2 anos, 2018 até 2020. Reduzi consideravelmente, também não é muita diferença, porque são muito recentes nesta temática. Quer apenas de 2019 para cá, afinal, entendo que realmente só me interessa 2019 para cá, e agora ainda posso aplicar mais aqui alguns filtros. Quero apenas os que tenham texto integral e analisado por pares. Portanto, texto integral e analisado por pares. Vamos ver. Todos os resultados. Analisado por pares. Guardar. Ora, já diminui consideravelmente a minha pesquisa. Mesmo assim, poderá haver aqui alguma coisa que esteja a mais. Interessa-me, se calhar, quero apenas os que são de revistas, publicados em revistas. Ok? E, portanto, tenho 17 resultados. Espero que tenha sido útil esta breve apresentação da Bion. Agora, obviamente, ficará a exploração mais avançada por vossa parte, utilizando, e qualquer dúvida que tenham, poderão naturalmente entrar em contacto comigo, pedir-me alguma informação adicional, algum apoio, alguma ajuda que queiram. Portanto, estarei à vossa disposição para responder eventualmente às questões por e-mail que me coloquem. No próximo tema que irei abordar em breve é o Mendeley, portanto, o gestor de referências bibliográficas que se integra diretamente com o Word, fazendo uma gestão eficiente, extremamente eficaz de referências bibliográficas. Muito boa tarde, obrigado pela vossa atenção.